Cristo. Motivo de muita alegria mais uma vez estarmos aqui aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. Estamos dando continuidade às nossas aulas. Tema da nossa revista: a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Nossa lição é a de número 4. Já passamos pela 2, 3. Lição de número 4. Hoje é 23 de outubro de 2022, lição de número 4. E o nosso tema é batismo com o Espírito Santo. Distinção, evidência, propósitos e resultados. Esse é o nosso tema nesta manhã de domingo, abençoada por Deus. Nossa lição agora, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Nosso tema geral da lição, a Igreja e o Espírito Santo. Então, nesse tema geral, a gente está traçando aí, já falamos sobre as raízes do pentecostalismo, a promessa da vinda do Espírito Santo. Nós falamos sobre a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. É a nossa lição de hoje, a lição de número 4. Então, esse é o nosso tema, o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Como introdução da nossa lição, diz assim: nesta lição, veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia como evidência física e inicial. Também veremos o propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo. Bem, nossa introdução está dizendo aqui que nós vamos falar no discorrer desta lição sobre o batismo com o Espírito Santo. E vamos falar que ele é uma experiência diferente da regeneração, assim colocou o nosso autor. E tem a glossolalia, falar em outras línguas, em línguas estranhas, né? Tem a glossolalia como evidência física e inicial desse batismo com o Espírito Santo. Também ainda diz na nossa introdução aqui que nós veremos também o propósito e o resultado do batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre o batismo, sobre a sua evidência física, né, e inicial, que é o falar em línguas. Nós vamos falar sobre o propósito do batismo e sobre o resultado do batismo. A nossa introdução nos diz. Para nós falarmos sobre o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos distinguir, falar, é falar a palavra batismo, é entender a palavra batismo na sua etimologia, na sua origem. Então, batismo, do latim batismo, que significa ablução, imersão, imergir, batismo. Então, o que é batismo? Ablução. O que é ablução? Imersão, entrar, adentrar, imergir. O nosso batismo litúrgico, vamos falar também sobre ele, é o ato de imergir a pessoa na água, dando prova externa da sua fé eterna. Então, o que é batizar? Imergir. O que é batismo? Imersão, imergir, ablução. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o Espírito Santo
No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, teremos esse texto, é o Espírito Santo derramado em nossos corações. Por isso chamado batismo com o Espírito Santo. É o que está lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos até ler? Deixa eu pegar a Bíblia aqui para nós lermos. Deixa eu ver se eu já deixei marcado certo. Deixei. Está aqui. Olha só. O batismo com o Espírito Santo tem como fundamento que a igreja pentecostal professa, tem como fundamento o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, um dos fundamentos principais, dentre outros também, né? Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e quando na casa de Cornélio todos falaram em línguas estranhas, e sucessivamente. Então, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o tema aqui diz assim: a descida do Espírito Santo. Aí vem assim, o capítulo 2 e o versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que era o dia de Pentecostes? Eles tinham a festa da Páscoa, depois das semanas, que seriam 7 semanas, depois da Páscoa, 7 semanas de festa, que daria 7 vezes 7, 49, né? 49 dias. E o último dia das semanas era celebrado o dia de Pentecostes, onde se agradecia a Deus por tudo, pelas primícias, por tudo que Deus havia dado a ele. Então, qual que era o dia de Pentecostes? O 50º dia. Vem do grego penta, penta no grego 5, né? Então, 50º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, veio a festa das 7 semanas, 49 dias, e no último dia, o grande dia da festa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenário. Aí vem, e de repente eles estavam ali fazendo o quê? Aguardando a promessa do Pai. A promessa, né, de derramar o Espírito e revestir toda a igreja. Revestir com o poder do Espírito Santo. E de repente, diz o versículo 2, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eles estavam ali, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu todo aquele lugar em que estavam assentados. Versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Foram vistos que visivelmente eles viram línguas de fogo naquele lugar, adentrando aquele lugar que adentrou. O que é batismo? A imersão, imergir, ablução. Então isso é batismo, o Espírito Santo adentrando, emergindo, enchendo toda aquela casa, por isso se fala batismo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, então foram visíveis, as quais pousaram sobre cada um deles. Então foi visível, foi audível esse som, foi visível essas línguas de fogo, eram línguas de fogo, fogo para todo lado, e o resultado vem no capítulo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Glória a Deus. Então foi o que aconteceu no capítulo 2 de Atos. E todos o resultado dessas línguas, desse som audível que eles ouviram, aquele ruído de vento, e aí quando eles perceberam aquelas línguas de fogo que eles viram, aquelas línguas sobre toda aquela casa, tomando conta de todos, o resultado de tudo isso é que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, é a glossolalia. Começaram a falar em outras línguas não conforme eles quiseram, não conforme eles acharam bem, ou conforme a língua desse ou daquele, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Amém? Glória a Deus. Então aqui
no capítulo 2 de Atos, versículo 1 ao versículo 3, que nós lemos, o batismo com o Espírito Santo, a imersão, a ablução, o imergir de tudo isso, significa batismo. O Espírito Santo entrou no coração, foi derramado abundantemente. Aí vem, depois disso, nós falamos introdutoriamente, e essa nossa aula de hoje, ela é dividida em 3 tópicos. A de hoje não, a aula de sempre, né? Nossa aula da escola dominical, ela vem sempre dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, é uma experiência distinta. O segundo tópico vai falar sobre a evidência física e inicial. E o terceiro tópico vai falar sobre propósitos e resultados desse batismo. Muito bem. Adiantando, não vamos ficar lendo aqui. O primeiro tópico é: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Aí o autor nosso, da nossa lição, ele coloca que é uma experiência distinta no tópico 1.1 da regeneração, distinta da santificação e distinta do batismo no corpo de Cristo, distinta do batismo litúrgico. Então, em primeiro lugar, no 1.1, distinta da regeneração. O que é regeneração? Regeneração é tornar ao estado original aquilo que havia sido degenerado, destruído, estragado, quebrado. Então, regeneração é isso, é tornar ao estado original aquilo que havia sido degenerado. O que é a regeneração do Espírito Santo na vida de cada um de nós, na vida de nós servos de Deus, na vida daquele que serve a Deus, daquele que busca a Deus, daquele que se aproxima de Deus, daquele que recebe o Espírito Santo na sua vida? O que é a regeneração? É esse processo de tornar ao estado original, e ela é gradativa. A salvação, ela é instantânea. A partir do momento que você crê, que você aceita Jesus, você já foi convencido do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Quando você aceita Jesus, você já foi convencido que suas justiças são trapos de imundícia, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de que nós precisamos aceitar a morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus sendo derramado para lavar os nossos pecados. Eu sendo convencido de tudo isso, eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. O que é isso? Salvação instantânea. Agora, a regeneração, ela é gradativa. É tornar o estado original aquilo que foi degenerado. É como se fosse o processo de uma ferida. Nós cortamos em algum lugar, uma criança geralmente gosta de correr, corta ali o seu dedinho, o seu pé, alguma coisa, vai fazer ali uma ferida, ralou, vai fazer uma ferida. Fez aquela ferida, o que é a regeneração daquela ferida? É tornar o estado original, a pele voltando ao seu estado original, está se regenerando até ficar perfeita. Então, aquele processo é um processo de regeneração. E na vida do cristão, na vida daquele que busca a Deus, é assim também. Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Agora o Espírito Santo que entra na sua vida, ele começa um processo de regeneração na sua vida. Ele vai te transformando, transformando o seu caráter, a sua conduta, a sua vida, e você vai se tornando cada dia mais um cristão, uma pessoa abençoada, parecendo mais com Cristo e se aproximando mais de Deus. A natureza velha vai passando e a natureza, o novo homem vai se formando dentro de você e e de mim. Então, o batismo com o Espírito Santo não é essa regeneração.
Ele é um revestimento. E o batismo com o Espírito Santo, aqui também diz o nosso autor, no 1.2, não é santificação também. Eu fui batizado com o Espírito Santo, me tornei mais santo do que fulano ou beltrano. Jamais. Então, batismo com o Espírito Santo não é santidade, de maneira alguma. Ele é revestimento de poder. Até porque lá no capítulo 7 do livro de Mateus, nós vemos o Senhor Jesus falando sobre o dia do juízo futuro, dizendo que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós falamos novas línguas. Senhor, e qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então está falando daquele que foi batizado com o Espírito Santo, daquele que foi cheio do Espírito Santo, mas não permaneceu na palavra. Foi usado. Então, batismo com o Espírito Santo não é santificação, ele é revestimento. Então, o nosso autor coloca, primeiro, não é regeneração, não é santificação também. Santificação é a separação do mundo e a dedicação a Deus. Santificação é ser separado. Separado de quê? Do mundo e dedicado a Deus. O Senhor Jesus diz: por isso o mundo vos aborrece, né? Porque eu vos escolhi a vós. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, batismo com o Espírito Santo não é regeneração, não é santificação, e batismo com o Espírito Santo também não é o batismo litúrgico. O batismo litúrgico, ele é a prova externa da nossa fé interna. Então, quando eu sou batizado nas águas, seja ele por imersão, por aspersão, seja ele de qualquer maneira que for, aquela liturgia, aquele ato, eu estou demonstrando àqueles que estão ao meu redor, sejam pessoas crentes ou ateus, incrédulos, de qualquer maneira, eu estou demonstrando com aquele ato externo, com aquela ação externa, a minha fé interna, que eu creio em Jesus Cristo. Então, o batismo litúrgico é essa demonstração externa da minha fé interna, e que também não é batismo com o Espírito Santo. O que é então o batismo com o Espírito Santo? A imersão do Espírito em nós, o imergir, o entrar do Espírito Santo abundantemente sobre a sua igreja, né? Então a igreja de Cristo, ela permanece cada dia se aperfeiçoando. Nós não nascemos prontos, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia mais, buscando a Deus na santificação. Então primeiro nós somos justificados, declarados justos, depois nós continuamos na santificação para depois sermos glorificados. Então a justificação nos livra da pena do pecado, a santificação nos livra do poder do pecado e a glorificação nos livra da presença do pecado para sempre. Glória a Deus. Então aí sim completou a bênção da salvação. Segundo tópico é a evidência física e inicial, que seria a glossolalia, falar em línguas. É uma evidência física e inicial de batismo com o Espírito Santo. A glossolalia, que seria a línguas estranhas, ela trata-se de uma evidência externa, de uma evidência física e inicial do batismo com o Espírito Santo. Então esse segundo tópico, ele só vem reforçar o que nós falamos até agora. Tomamos até um tempo a mais para explicar direitinho. Então o segundo tópico é dividido em 3 subtópicos. Ele diz assim: sinais sobrenatural do dia de Pentecostes, que nós falamos lá já no início. Os sinais sobrenatural é a evidência, né, física, as línguas, a língua de fogo, o som veemente e o falar em línguas estranhas, são os sinais sobrenaturais. O 2.2, as línguas estranhas, né, melhor dizendo, com evidência inicial. Essas línguas estranhas
que ela é esse sinal inicial, ela é essa evidência inicial, ela é esse sinal sobrenatural que veio no dia de Pentecostes, e ela é uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, e também o falar em língua em natureza profética. O segundo tópico se resume a isso: esses sinais sobrenaturais que vieram no dia de Pentecostes, as línguas estranhas como evidência inicial, selando o dia de Pentecostes. Selando o dia de Pentecostes. Não confundir com ser selado com o Espírito Santo. Porque nós somos selados com o Espírito Santo no momento em que aceitamos a Cristo. Falamos um pouco antes, fomos convencidos, né, da justiça de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Aceitamos ao Senhor a salvação instantânea e somos selados pelo Espírito Santo. O que é o selo ali? A garantia da nossa salvação. Aqui o selo do dia de Pentecostes é justamente essa marca. Aqui está como uma marca, né? Que seria o sobrenatural, as línguas repartidas como de fogo visível, som veemente e impetuoso. Ponto. Vamos seguir para o propósito e resultado, que está no terceiro tópico. Glória a Deus. Propósito e resultado. Nossa lição está na página 20. Propósito e resultado do batismo com o Espírito Santo. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo. E nós vemos isso em Lucas 22, 24 e 49, e nós vemos isso em Atos 1 e 8. Lucas 24 e 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito, esse é um dos propósitos, esse é o propósito. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então eles estavam onde? Na cidade de Jerusalém, no Senado, esperando a promessa. Desde o arrebatamento de Cristo, desde que Cristo sobe às alturas no capítulo 2 de Atos, até o 50º dia de Pentecostes, eles estavam lá no Senado esperando. Quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu aquela casa. E eles foram batizados com o Espírito Santo. E qual o propósito desse batismo? Diz aqui Lucas 24, 49, para que sejais revestidos de poder. Aí Atos 1 e 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Eu acho que eu fiz uma pequena confusão aí nos versículos, mas Lucas 22 e 49, eu vou ler novamente, diz assim: e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ponto. Esse é Lucas 22 e 49. Revestido de poder. Agora Atos 1 e 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Esse é Atos 1 e 8. Então, ser revestido de poder foi a ordem lá em Lucas, e ser revestido de poder foi a ordem lá em Lucas, e a ordem de Mateus, para que recebereis a virtude do Espírito Santo. Fala do poder, da unção, da graça do Espírito Santo, né? Para quê? Para anunciar o Evangelho. Então, o terceiro tópico, propósito e resultado. Qual que é o propósito? Ser revestido de poder,
receber a virtude do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. E qual é o resultado? O resultado é a conversão de almas. Atos 2:41 diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus depois daquela grande pregação de Pedro. E Atos capítulo 3, Pedro revestido de poder, Pedro e João vai ao templo, né? E eles saem com o propósito de ir ao templo, e quando eles chegam naquele lugar, na porta chamada Formosa, encontraram ali um coxo pedindo esmola, e eles disseram, eles cheios do poder, revestidos desse poder, né, da unção do Espírito Santo, que eles acabaram de receber no cenáculo, quando eles chegam no templo, que eles chegam na porta Formosa, aquele coxo direciona a eles pedindo uma esmola. A resposta de Pedro qual que foi? Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então o que é isso? Revestimento. O que é isso? Resultado do batismo, do revestimento, da unção e da graça de Deus na vida dele. Atos 19:11 diz que Deus fazia pelas mãos de Paulo maravilhas extraordinárias. Glória a Deus. Então, finalizando, o propósito e resultado do batismo com o Espírito Santo, o propósito é ser revestido de poder e o resultado é conversão de almas. Amém? Muito obrigado, glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de nós.